brilho uma estrela, guardo o seu brilho em meu olhar. No coração trago a verdade, fogo que arde pra me lembrar. Antes de começarmos nossa conversa de hoje, eu gostaria muito de agradecer a todos os amigos que têm escrito, respondido, comentado, porque é isso que nos dá a dimensão do que estamos fazendo. E entre tantos e-mails que recebemos, houve um que eu separei para ler aqui para vocês, porque ele diz exatamente aquilo que é a proposta do projeto. Então, eu vou contar para vocês o e-mail que recebemos. O amigo do projeto diz assim: fiquei pasmo com o assunto abordado no último encontro. Nunca tinha parado para pensar nisso e não sei ainda se concordo, discordo, acato ou dispenso a sua opinião. Vou procurar me informar, vou observar e avaliar e um dia lhe dou um retorno. No momento, não sei, mas com certeza vou procurar saber. Vocês têm ideia do quanto essa conversa nos alegrou, do quanto essa resposta vem bem de encontro a tudo aquilo que nós desejamos, colocar uma ideia nova na cabeça das pessoas que nos assistem e assim fazer com que elas também repensem a vida. Eu agradeço do fundo do meu coração esse e-mail, viu, Matheus? Você foi de uma gentileza incrível. Matheus, de Minas Gerais. Então, agora podemos continuar com a nossa conversa de hoje. E eu peço muita atenção de vocês, porque é um assunto delicado e é um assunto que tem sido abordado de várias formas. Tem sido abordado no Facebook, tem sido abordado pelas pessoas que nos procuram para conversar. E todas, quando se manifestam a respeito dessa situação, elas todas têm a mesma característica. Elas dizem assim: nossa, me decepcionei muito. Fulano me decepcionou. Fui traído. Estou desiludido. E o que vem na minha cabeça para dizer, mas que eu não digo assim tão diretamente, porque com toda certeza não iam compreender, e eu seria mais uma desilusão para essas pessoas. Elas dizem: estou tão desiludido. E vem na minha cabeça dizer: que bom, agora você saiu da sua ilusão. Você está vendo a verdade tal qual é. E assim você vai poder viver dentro da realidade dessa relação. Seja de amigo, seja de parente, seja de namorado, seja do que for. Pedimos desculpa pela interrupção, mas foi necessário entrarmos, porque começou uma ventania e o som fica muito prejudicado com o ruído do vento. Mas não queríamos apagar tudo, deixar aquilo que já foi dito, porque já estava encaminhada a conversa e a gente não tem um script. Simplesmente a nossa conversa acontece. Então, continuando lá de onde paramos, estávamos falando a respeito das pessoas que vêm me contar o quanto estão desiludidas com amigos, com a vida, com os propósitos, consigo mesmo muitas vezes. E principalmente aquelas pessoas mais sofridas que se sentem traídas, traídas pelo outro, no qual depositaram uma esperança, no qual imaginaram dons que talvez nunca tivessem. Então eu tenho vontade de dizer: desiludiu, mas que bom, saiu da ilusão. Mas isso faria com que a pessoa tão magoada também ficasse se sentindo traída por mim. Então prefiro conversar sobre isso primeiro e lá no finalzinho do nosso encontro perguntar se alguém, graças a Deus, depois dessa conversa,
conseguiu se desiludir bastante de outras coisas que ainda estariam pendentes nas suas vidas. Nós todos, aqui ainda em convivência, nesse momento presente aqui na Terra, nós somos carentes nos relacionamentos. Somos carentes de alguma coisa. Nenhum de nós está ainda em plenitude interior. Nenhum de nós ainda acessou uma consciência de liberdade e de contato direto com o mundo, com o universo, com os outros, cada qual pleno e simplesmente acrescentando aos parceiros da convivência o que tem de melhor. Nós todos ainda esperamos dos outros que cumpram e que preencham as nossas carências, o nosso vazio. E quando nos apaixonamos, então, idealizamos a pessoa amada. Imaginamos que ele tem tudo aquilo que, na verdade, ele nunca mostrou que tem, nem disse que tem. Mas nós esperamos dele maravilhas. E na medida em que ele vai sendo o que ele é, e na medida que nós vamos ficando frustrados, esperávamos uma atitude que não veio, porque ele não tinha como agir. Dentro do jeito dele ser, do momento da sua existência, ele está mostrando o melhor que ele sabe e pode fazer. Tão longe, mas tão longe de tudo aquilo que nós imaginamos que ele seria capaz, que nós desejamos que acontecesse. Essa questão precisa ser elaborada dentro de nós. Precisamos conversar assim com nós mesmos durante o decorrer dessa semana até o nosso próximo encontro, para ver tudo que descobrimos que está faltando no outro, tudo que deixou a desejar, e vamos perceber que, na verdade, aquilo tudo era aqui em nós. Então, quem se engana sou eu. Eu digo, eu me enganei, eu me iludi, eu me decepcionei. Tudo fui eu. O outro estava ali, a situação, a questão, estava sendo e fazendo dentro das suas possibilidades o seu melhor. Infelizmente, há um desencontro muito grande do que é possível e do que eu almejo. E na maioria das vezes, isso ocorre com todos nós, não é verdade? Todos nós aqui presentes já estamos até, à medida que essa conversa está sendo elaborada, nós estamos revendo questões da nossa vida. Estamos percebendo quantas vezes acabamos sendo tão injustos com quem não pôde cumprir o esperado. Quando converso com adolescentes que vêm magoados com as questões que o pai disse, que a mãe fez, eu tenho procurado muito mostrar a eles que um dos momentos mais importantes dessa fase da vida é quando a gente consegue perceber que aquela ideia da infância de que o pai é um super-homem, o pai pode tudo, o pai sabe tudo, começa a ser mais realista. Que a mãe não é mais a Mulher Maravilha. Que cada vez que o outro não encaixa naquela forminha do nosso sonho, nós ficamos tão aborrecidos que dizemos, ele me irritou, ele me aborreceu, ele me enfezou. Já repararam como é feia essa palavra? Mas as pessoas antigas, então, adoravam falar isso. Estou tão enfesado. Não tinham nem noção da dimensão do quanto estavam envenenados, cheios de que eles estavam. Mas afirmavam. E isso era toda vez que alguma atitude de alguém os contrariava. Contrariava aquela expectativa, aquilo que foi colocado, mas que o outro, na maioria das vezes, não estava pronto nem preparado para cumprir. Toda vez que há uma tentativa de comunicação entre eu e o outro, e a gente não chega a um termo, não chega a uma combinação, a um entendimento, é porque cada um de nós traz consigo uma herança,
um acervo de conhecimentos tão distantes nos valores um do outro que fica impossível haver uma conjunção, haver uma combinação de atitudes, e é isso o que muito frequentemente atrapalha os relacionamentos mais próximos, mais íntimos. Conversando com um casal ontem, o rapaz me dizia, se não tivesse que cumprir aquelas situações formais de família, que nos obriga a não só casar com uma pessoa, mas também com os cunhados, com os cônjuges dos cunhados e assim por diante, era mais fácil levar a relação adiante. Mas existe uma coisa, uma cobrança em cima do que é, mas não é. Os compromissos familiares. E aquilo, na verdade, muitas vezes é insuportavelmente cansativo. Vamos repensar tudo isso, vamos repensar no eu, no outro, no que é tão bom na convivência e no que é impossível realmente trazer para aquela questão. E vamos ver o que resta. E se o que restar valer a pena, vamos nos empenhar em sustentar melhor as nossas amizades, em estar mais feliz com aquilo que o outro nos traz, em compreender mais a limitação e a dificuldade do outro, em encaixar com perfeição na forma do meu sonho. Porque se no meu jardim nascer uma linda margarida ou um girassol, não adianta eu querer torcer para cá, torcer para lá, para ficar com cara de rosa. Vai ser uma linda margarida, mas nunca vai ser uma rosa. E vai depender de mim amá-la, apreciá-la com tudo que ela tem para me oferecer. E nem pensar na rosa, porque jamais será a rosa. E aí eu vou ficar decepcionada com a margarida que não pode ser rosa. Vamos pensar sobre isso e vamos inverter daqui para frente essa questão do que eu coloco no outro e do que o outro pode fazer. E então eu vou respeitá-lo, amá-lo, nas condições que ele se apresenta. E não vou mais me iludir a mim mesma. Não vou mais me decepcionar com a imagem que eu criei. Não vou me enganar. E vai ser muito bom para mim e para todos que convivem comigo. E seguindo o meu exemplo, eles também vão percebendo que não devem mais exigir dos outros aquilo que nunca esteve ali. Então, gente, essa questão do adaptar-se ao que está ocorrendo, ser flexível à circunstância que surgiu na nossa frente, é uma grande sabedoria. É uma sabedoria antiga que diz assim, não voe contra o vento, aguarde o momento do vento e vá na corrente do vento. Não reme contra a maré. Já pensou o esforço brutal de remar contra a maré? Se a gente puder aguardar um pouquinho e aí seguir o fluxo. É tão mais suave, é tão mais tranquilo, é tão mais leve. Essa é uma grande sabedoria dos observadores da natureza. Aguardar sempre o momento adequado. E para terminar essa nossa conversa de hoje, eu vou trazer para vocês umas palavras da terapia Gestalt e que são muito interessantes, porque elas mostram isso muito bem. Elas dizem assim, eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas e você as suas. Se houver alguma coisa que possamos fazer juntos, que bom. Vamos ficar felizes fazendo isso. Mas se não houver, deixa ficar, porque não há nada a fazer. E aí convivemos bem dentro do que podemos, sem cobranças e exigências do que não tem como acontecer. Hoje não vamos fazer vivência em cima desse tema, vamos fazer interiorização, porque
Eu acho que ele já está bem guardadinho dentro de todos nós. E eu vou pedir que todos que participaram aqui desse encontro, todos que vão assistir o nosso vídeo, do nosso 5º encontro, que repensem muito, que observem muito, com muito respeito e muito carinho, essa questão da expectativa, da desilusão e do outro na nossa vida. Todos os outros na nossa vida são dádivas, são oportunidades, se soubermos respeitá-los, amá-los e lidar com eles. Ou serão realmente venenos mortais às vezes, porque vão destruir a minha paz, vão destruir a minha alegria, não neles, mas eu vou destruir isso em mim por não compreendê-los e não saber viver com eles. Como sempre dizemos aqui no projeto Procurando Saber, tudo depende só de nós. Tudo que acontece à nossa volta depende de nós. Estávamos lá fora tão contentes, tão bonitos, ouvindo o passarinho cantar. De repente veio a ventania, ficou insuportável. Entramos. A natureza não fez nada para nos decepcionar, para nos atrapalhar. Imagina que contrariedade. Ela simplesmente aconteceu. E nós podemos nos adaptar. Adaptar-se é estar de acordo com o momento, é de acordo com a data do que está ocorrendo, é adaptar-se. Se a gente souber adaptar-se a si mesmo, aos outros e às circunstâncias, garanto, todos nós aqui seremos muito, muito mais felizes. Agradeço mais uma vez a Deus a grande oportunidade de estar falando as coisas que venho aprendendo e que elas possam estar chegando aos corações de vocês e que, uma vez testadas, comprovadas e verificadas, vocês passem a distribuir essa informação também, se estiverem de acordo com ela. Até mais.